O contexto é um contexto mais ou menos da nossa experiência, quer dizer, várias questões passaram na cabeça da gente. Eu estava fazendo o curso de Direito, e quando abriu a Constituinte, né, eu vou formar em 86, então a Constituinte está abrindo, 86, 87 e tal, com essa perspectiva, e quando a Constituição ela vai aprovada lá em 88, a primeira sensação que a gente tem, de certa forma, foi uma sensação de desespero. Ou seja, fiz o curso de Direito todo estudando a Constituição anterior e agora vou ter que aprender tudo de novo. Começar tudo. Vou começar, resetar tudo e começar do novo, né? E ter isso. É claro que todo aluno tem o recém-formado passa isso na cabeça e tal. Mas assim, a gente já tinha uma noção assim, bem importante, especialmente quando a gente participou do movimento das diretas já, né, onde depois a gente acompanhou com muita atenção a questão da eleição indireta, né, do Tancredo contra o Maluf, e depois a doença e morte do Maluf, e depois... De Tancredo Neves. Do Tancredo versus o Maluf, e a morte do Tancredo, e depois o Sarney assumindo o poder. A gente acompanhou isso, eu me lembro de como se fosse hoje, a gente na televisão recebendo a notícia da morte. Era um cara lá do Rio Grande do Sul, que foi até governador lá do Rio Grande do Sul, que deu a notícia da morte do Tancredo. Quer dizer, houve um luto, né, que pelo menos meu pai, as pessoas mais velhas diziam, olha, o luto da morte do Tancredo é um luto só equivalente à morte do Getúlio, do que tinha acontecido na época, né? Porque a perda, em termos da expectativa da gente estar com um Brasil novo, redemocratizando, ou coisa que o seja, a perda dele foi uma perda assim, muito ruim, porque ainda havia muitos receios de tentativa de retorno dos militares, havia uma instabilidade muito grande, né? E ao mesmo tempo havia uma vontade de participação de povos indígenas, quilombolas, a Avenida Paulista inteira, quer dizer, a eleição de 86, né, que faz aquela eleição, quer dizer, é uma eleição super movimentada, né, e prepara a gente para, algum tempo depois, em 89, vem aquela primeira eleição presidencial, eleição direta, que também acho que, para a minha geração, marcou muito. Quer dizer, em 88 a gente não tinha, pelo menos da minha geração, eu estava ali com 24 anos de idade, quer dizer, a gente não tinha dimensão da importância da virada da situação. Havia uma discussão assim grande, talvez a memória que hoje me torna mais importante foi o surgimento do Centrão, porque esse Centrão que aí está e que organiza, que molda hoje o nosso presidencialismo de coalizão e que manda, pouco importa que tipo de governo que ali esteja, seja Bolsonaro, seja Lula, quer dizer, quem acaba dando as cartas ou estabelecendo é o Centrão. E a formação do Centrão se dá inicialmente justamente para o estabelecimento de pontes, para estabelecer uma Constituição do tipo compromissória, que é a Constituição de 88. Então, você tem várias passagens, né? Você tem a inclusão do nosso artigo 2º da Constituição sem passar pelo plenário, né? Então, você tem constitucionalistas dizendo que a Constituição ela seria problemática ou não legítima por conta de que alguns dispositivos, como o artigo 2º, não teria, né, sido votado no plenário. Mas, assim, a Constituição ela constitui a ação, né, de todos, da sociedade, do Estado. Então, eu acho que o mais importante do que essas questiúnculas ou aspectos de discussão formais do que foi, acho que foi uma grande virada para nós e eu acho que ela moldou instituições sólidas o suficiente para a gente enfrentar, especialmente nos últimos tempos, aí, tempestades ou ameaças, né, e que mostrou a solidez da nossa democracia.
e que esperemos, né, continue mostrando. Eu tenho a impressão de que a Carta de 88 ela tem um fenômeno assim interessante, né, porque ela acontece antes da queda do Muro de Berlim. Para aqueles que são liberais ou mais conservadores, há uma perspectiva de que a nossa Constituição ela é uma Constituição muito fixadora de direitos e pouco fixadora de deveres. Então há uma crítica e existem pessoas que sustentam esse tipo de colocação. Eu, pessoalmente, eu discordo. Eu acho que o aspecto semântico é determinado pela pragmática que cada um de nós faz. Quer dizer, eu gosto muito do Peter Haberle, né, que fala que o intérprete último da Constituição é cada um de nós, né, no exercício da cidadania, no exercício dessa nossa vida cotidiana, né, que leva a sério e que leva a gente com aquela perspectiva de sentimento constitucional. Não é porque a Constituição diz que o salário mínimo deve cumprir a questão de saúde, educação, lazer, habitação e o salário mínimo não fazer. Eu acho que a Constituição, na verdade, ela deve nos gerar esse sentimento constitucional do Paulo Verdun, no sentido de a gente lutar para que aquilo que está na Constituição se torne realidade e não criticar a Constituição que eventualmente não espelha, né, a realidade que a gente vive. Eu acho assim, que em termos de direitos individuais a gente, né, tem um grande avanço, né, com a consolidação especialmente dos direitos das mulheres e, por exemplo, o analfabeto poder votar, uma coisa comum, você não tinha essa possibilidade. Então, hoje a gente ainda tem restrições em direitos individuais? Temos. Presidiários não podem votar, quer dizer, você tem mais de 1 milhão de pessoas, então, no Brasil, né, proibidas de exercício do direito de voto, dos direitos individuais. Com relação aos direitos sociais, quer dizer, inegavelmente a construção do Cisnama, a construção do SUS, né, quer dizer, com todas as críticas que eventualmente a gente tem à questão da Previdência, quer dizer, os avanços que eu assisti, né, de 88 até hoje, né, são avanços absolutamente significativos. Eu costumo brincar assim, que quando a gente falava de direito econômico, direito consumidor, a gente só tinha exemplo do direito americano. Você tinha que falar, ou você usava, né, evicção ou vício redibitório lá do Código Civil 16 e ninguém se animava a fazer. Hoje as pessoas correm atrás, vão atrás, reclamam, tem recall. Eu acho que a mudança e o impacto que a Constituição traz em todos os campos é uma coisa absolutamente importante. Eu acho que das pontuais a gente sempre teve. O nosso presidencialismo de coalizão, que a gente tanto criticou, ele padece hoje por um excesso de atomismo partidário. Então, as dificuldades de formação de maioria no Congresso são evidentes, o que fazem com que as barganhas que são necessárias e muitas vezes legítimas dentro do parlamento descambem para a imoralidade e para a corrupção. Isso é algo que é problemático. Uma outra questão é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente tem, ou pelo menos no Poder Judiciário, a gente vê que no período da primeira década pós a Constituição, a Corte falava muito mais como uma corte, como um todo, uma fala institucional. Hoje a gente, repetindo o recondo, né, a gente fala em 11 ilhas. A gente fala fazendo até uma discussão, ou começando a ter uma discussão de tentar recompor, né, ou reconstruir, né, essa visão de Supremo. O que acaba também sendo um risco. Naquela fala do Gilmar, eu achei bem interessante. Né? Estão querendo transformar o Supremo num TCU. Um puxadinho da Câmara, um puxadinho do Executivo, um puxadinho da OAB, ou coisa que seja. E o resultado disso é sempre muito ruim. Mas, com relação a perdas, eu sinceramente, o que a gente pode constatar é que nós não tivemos os avanços na velocidade que a gente queria. Mas avanços eu acho que a gente sempre teve. Acho que eu não visualizo uma perda assim, significativa. O que a gente observa é que a gente, pelo menos no direito constitucional, quando a gente entrou, a gente tinha um direito constitucional super dogmático,
no máximo processualista, né? Quando a gente começou a estudar para o mestrado, doutorado, a gente entra naquele impacto de natureza filosófica, então a gente é obrigado a estudar uma série de autores de filosofia e tal. Hoje em dia, quer dizer, o estudo de direito constitucional hoje evoluiu muito mais com a centralidade de ciência política. Então a gente vai observando ao longo do tempo, quer dizer, o que a gente escreveu, de que forma que escreveu, as nuances e as formas de abordagem. Eu tenho obras da Constituição desde que a gente comemorou os 5 anos. Lançamos agora essa obra de 35 anos. Se a gente comparar os textos, a gente vê claramente de que forma, ou a gente vê claramente essa mudança que o estudo do direito constitucional passou nos últimos anos. É ruim a gente falar que a gente é testemunha disso, né? Porque vai denunciando a idade da gente, né? Mas é mais ou menos por aí.